Então abra sua Bíblia agora em Êxodo capítulo 20. Eu quero meditar com você nessa passagem. Êxodo capítulo 20. É o segundo livro da Bíblia. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga assim, célula. Êxodo 20, verso 1. O título desse capítulo é os 10 mandamentos. Se você quer conhecer os 10 mandamentos, aí estão os 10 mandamentos. Verso 1. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Repita comigo: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma figura do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas. Diga comigo: não te encurvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Amém. Senhor, muito obrigado pela leitura da tua palavra. Peço que o Senhor me dê graça, sabedoria, que essa palavra venha de encontro às nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nesses últimos dias, nesses últimos tempos, eu tenho sido desafiado pelo Espírito Santo a preparar vocês para o maior evento que vai acontecer na face da terra. Para o maior evento que já aconteceu, de todos os eventos, desde que Adão foi colocado nessa terra. Nenhum evento se igualou e nem se igualará a esse evento que está prestes a acontecer. Um evento de nível mundial. Vai alcançar toda a terra. Todos participarão desse evento. Nem todos estarão indo de encontro ao autor desse evento. Mas toda a terra participará dele. Eu me refiro a um evento chamado arrebatamento. A vinda de Jesus Cristo. Cada dia que passa, nós estamos nos aproximando deste grande evento. Porém, cabe a mim, como seu pastor, preparar você para essa grande festa. E esse texto nessa noite é um texto de preparação. O texto é dos 10 mandamentos, mas eu só li, fiz leitura apenas do primeiro, no qual a Bíblia diz: não terás outros deuses diante de mim. Interessante, irmãos, que Calvino, há muitos anos atrás, disse que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Dá para você perceber que a minha mensagem é uma continuação da ceia. Se tem uma coisa que Deus abomina, se tem uma coisa que entristece o coração de Deus, essa coisa se chama idolatria. E o que é idolatria? É o ato de adorar um ídolo. Quando você abre a sua Bíblia e começa a ler a história de Israel, você vai perceber que quase todos, ou todos os males, todas as catástrofes, tragédias, desde pestes,
doenças, fome, seca, guerras, que Israel foi envolvido e perdeu e se tornaram escravos, quase todas elas, por detrás de tudo isso, estava algo chamado idolatria. Idolatria é o ato de adorar, venerar, cultuar outro Deus, ou ter um ídolo no seu coração. Por que, pastor, que isso é tão amaldiçoado? Porque por detrás dos ídolos, por detrás da idolatria, está o diabo. A idolatria é controlada pelo diabo. E o diabo usa a idolatria para nos escravizar. É uma espécie de encantamento que nos leva a uma vida de escravidão, de sofrimento e de desespero. Toda pessoa idólatra é uma pessoa infeliz. Toda pessoa idólatra está condenada nessa terra e na vida eterna condenada ao inferno. Porque 1 Coríntios 6,10 diz: os idólatras não herdarão o reino de Deus. Mas o que é idolatria? O que é idolatria? Idolatria é qualquer coisa que seja mais importante que Deus para você. É acreditar em qualquer coisa que possa dar a você aquilo que somente Deus pode te dar. Existe alguma coisa na sua vida que você acredita que essa coisa possa trazer para você algum benefício, sendo que esse benefício cabe somente a Deus? Se você acha que o dinheiro pode te dar felicidade, você é um idólatra. E o seu ídolo se chama dinheiro. Se você acredita que você não é capaz de viver sem aquele homem ou sem aquela mulher, porque aquela pessoa te completa e aquela pessoa te faz ser uma pessoa feliz, e sem aquela pessoa você não consegue felicidade, você é um idólatra. E o seu ídolo pode ser o seu esposo, a sua esposa, o seu namorado, sua noiva, seu noivo. Tudo aquilo que você acredita que é capaz de dar algo a você, que só Deus pode dar, isso se torna um ídolo no seu coração. Isso se torna um falso Deus. Um falso Deus é qualquer coisa em sua vida que você venha a perder e você venha a achar difícil continuar vivendo sem aquilo ou sem aquele na sua vida. Deus abomina a idolatria. Porque o ídolo, ele tem uma posição de controle na sua vida tão grande, que você é capaz de gastar com ele coisas que você jamais gastaria com outra coisa nessa vida. Quando você tem um ídolo no seu coração, você gasta com ele grande parte da sua energia, grande parte dos seus recursos financeiros, grande parte das suas emoções, sem pensar duas vezes. Bom, pastor, segundo então estou entendendo, tudo pode se tornar um ídolo na minha vida. Inteligente você, é isso mesmo. Tudo, qualquer coisa pode se tornar um ídolo na sua vida. Qualquer coisa. Tudo. Êxodo capítulo 20, a Bíblia diz: não te encurvarás a elas. Se referia às imagens. Talvez você diz: pastor, eu não me encurvo diante de uma estátua. Eu não me encurvo diante de uma imagem que represente alguma divindade. Então eu não sou idólatra. Parabéns, até aí você não é. Mas o que eu quero falar com você não é o fato de você se encurvar, com os seus joelhos se dobrar diante de uma estátua, mas o fato de você curvar com o seu coração. Você se ajoelhar com o seu coração. Um dia uma pessoa me perguntou, falou: pastor, qual é a posição de oração que Deus mais se agrada? Eu falei: não está
nos seus joelhos, está no seu coração. E muitas vezes você não se encurva diante de uma estátua, mas você se encurva diante de uma carreira profissional. Você adora a sua profissão. Você se encurva diante do reconhecimento das pessoas. Você é alguém incapaz de tomar uma decisão, porque você fica sempre entre elogios e críticas. E você não tem identidade. Você não tem personalidade. Porque você vive com medo de críticas e atrás de aplausos. Então você se encurva diante de reconhecimento de pessoas. Talvez você se encurva diante de dinheiro, de um relacionamento amoroso, de aprovação dos colegas, de circunstâncias seguras, que possam lhe trazer conforto, da política, da beleza. E você até mais espiritual, por que não dizer do próprio ministério pastoral? Ou do próprio ministério espiritual? A idolatria é um problema. Um ídolo é qualquer coisa que você olhe e diga no fundo do seu coração: se eu perder isso, a minha vida não tem mais sentido. Você é um idólatra? O que nessa vida, se você perder, você é capaz de querer morrer? O que nessa vida, se você perder, você é capaz de perder o sentido da vida? O quê? O quê? Seu marido? Sua esposa? Sua mãe? Seu pai? Um filho que você gastou 9 meses ali gerando, preparando no seu ventre. Pastor, se o meu filho morrer, a minha vida não tem mais sentido. Sabe, quando eu meditava nessa palavra, eu vi uma pessoa morrendo. Ontem eu estava em Belo Horizonte, uma daquelas avenidas, na minha frente, logo na frente, eu vi um acidente de moto e eu vi o motociclista agoniando-se lá no chão para morrer, com convulsões. E o sangue ali, eu fiquei pensando no pai, fiquei pensando na mãe, na esposa, talvez era casado, não sei. As pessoas pararam ali para dar socorro e eu fiquei pensando naquilo. E foi justamente quando eu estava indo para um culto pregar. Eu não sei, eu sei que a perda de alguém, a perda é algo complicado. Mas a pergunta que eu te faço é: não seria essa pessoa um ídolo na sua vida? Não seria esse emprego que você tanto trabalhou por ele? Talvez hoje você diz assim: pastor, se eu perder esse emprego, a minha vida acabou. Sabe, se existe algo em sua vida que você é capaz de sentir-se assim, então você tem um ídolo na sua vida. Existem muitos tipos de descrever essa relação com algo, mas talvez a melhor descrição para ela seja adoração. Você adora isso que você tem. Paulo, em Atos capítulo 17, o apóstolo Paulo, ele estava em Atenas. E no capítulo 17, verso 16, nos fala de que ele ficou um tanto quanto indignado ao ver a idolatria daquele povo. Eu não sei se você alguma vez já teve a curiosidade para estudar um pouco de mitologia grega, ou as mitologias que existem por aí, mas principalmente as dos gregos, acho que são as mais famosas, inspiram filmes até os dias atuais. E retratam parte da realidade daquilo que as pessoas viviam naquelas culturas. E ao olharmos para séculos atrás, nós vemos quão grande era a ignorância daquelas pessoas, de ter um Deus para tudo. Haviam pessoas que adoravam Zeus,
o Deus da chuva, era o Deus do casamento, do parto e da família. Poseidon morava no oceano, causador dos maremotos, dos terremotos, protegia, dava segurança aos navegantes. Afrodite, deusa do amor, da beleza e do sexo. Ao olharmos para isso, nós pensamos assim, meu Deus, quanta ignorância! Mas o problema é que os séculos passaram, os anos passaram, e a mesma ignorância de anos, de séculos e séculos atrás, continua no coração do homem moderno. Nossa sociedade atual não é diferente das antigas culturas. Por exemplo, eu falei sobre Afrodite, a deusa do amor, a deusa da beleza, do sexo. A beleza física é algo agradável. Todo mundo quer ser bonito. Com exceção dos carecas, todo mundo, quando saiu de casa, deu um jeitinho de pintar o cabelo. Gastou um tempinho em frente ao espelho, dando uma olhada. Aí eu já não entro nos carecas, né? Eu já entro em todo mundo. Você gastou um tempinho ali para ver como é que você estava. Engraçado que até o careca, de vez em quando, ele vai lá no espelho, dá um tapa na careca. Legal isso. Todo mundo quer estar bem apresentável. Todo mundo quer se sentir bonito. E glória a Deus por isso. Seja bonito. Seja bonita. Mas não faça da beleza uma divindade. Há pessoas que diviniza e transforma a beleza numa das coisas mais importantes da sua vida. E quando essa pessoa diviniza, se assim posso expressar-me, diviniza a sua beleza, naquele momento então, já não é mais a beleza, é a Afrodite. E como é que eu divinizo a beleza? Gastando grande parte da minha vida em função dela. Gastando financeiramente o que tem e o que não tem. Para manter aquela aparência. Se endividando em função dela. Quando muito, não julgando o caráter das pessoas pela aparência e pela beleza. Fulano é muito feio, deve ser um bandido. Quantas vezes nós não agimos assim? Não, todo bandido é feio. Meus irmãos, os bandidos mudaram muito. E como mudaram? As pessoas, às vezes, elas gastam o que pode, o que não pode, julgam o caráter das pessoas baseado na beleza, dependendo do lugar que você for procurar um emprego. Eles não estão preocupados com o que passa na sua cabeça, estão preocupados com o seu rosto, com o seu corpo. Vocês sabem que é assim, em muitos lugares. Podemos não nos ajoelhar diante da estátua, diante da imagem de Afrodite, a deusa da beleza. Mas quantas jovens estão com depressão e disfunções alimentares, até o nome, se não me engano, anorexia, é isso, né? Por causa da beleza, uma preocupação obsessiva com a aparência. Adolescentes. Uma menina, outro dia, eu estava vendo a menina dizendo, olha, eu queria muito fazer uma lipo, uma menina de 14 anos. Eu fiquei pensando, eu tinha que fazer uma lipo na cabeça. Tudo em nome da beleza. Tudo em nome de Afrodite. Podemos não queimar incenso a Pluto, Deus da riqueza. Mas quando o dinheiro e a carreira tomam dimensões desproporcionais em nossas vidas, nós sacrificamos o casamento e a família em nome da empresa, em nome da riqueza e em nome do prestígio. Eu não sei
Como é que você está ligado nessas questões de corrupção que nós estamos vivendo no Brasil nos dias atuais? Eu estou muito atento a essa operação Lava Jato. E outro dia eu estava vendo um depoimento de um réu, e o cara tentando explicar os milhões e milhões que ele roubou. Não tem outra palavra para dizer, roubou. E aí um dos deputados fez uma pergunta: mas como é que você entrou nisso? Gente, eu não estou falando de um Zé Ninguém. Eu estou falando de um cara que ocupa alto cargo na Petrobras. Estou falando de um cara que eu não sei nem quanto que esse cara ganha o salário dele. Embora que não justifica ganhar menos e ganhar mais para lançar mão daquilo que não lhe pertence. Não é isso que eu quero dizer. Mas para mostrar que talvez ele jamais poderia se envolver com aquilo. E ele disse: olha, quando a gente envolve nisso, não tem retorno. E eu fiquei pensando, sabe, naquele momento eu fiquei pensando na esposa daquele cara, lá na casa assistindo, os filhos, que amanhã tem que ir para a escola, enfrentar seu pai, está lá no petrolão. Sabe, será que não pensa que vai expor a família, vai expor a sua carreira, a sua vida, seus familiares, seus amigos? Como que uma pessoa tem a capacidade de fazer isso? Eu não tenho outra explicação a não ser idolatria. Idolatria ao dinheiro, eu não tenho. Quantos se tornam ausentes, trabalhando para dar conforto para a família, mas ele não percebe que ele trabalha tanto para a família, ao mesmo tempo que ele trabalha tanto para dar conforto para a família, a sua ausência está destruindo a sua própria família, para a qual ele trabalha tanto. E aí quando ele ajunta mundos e fundos, ele não tem família mais. Porque a sua ausência fez com que a sua família se destruísse. Em tempos passados, os deuses queriam ver sangue, cabeças rolando. E hoje não mudou muita coisa. Os sacrifícios ainda continuam em nome do Deus sucesso. Famílias e filhos ainda continuam sendo sacrificados. Há uma frase que diz que nenhum sucesso compensa o fracasso de um lar. E quantos lares têm sido sacrificados em nome do sucesso? Não nos prostramos diante de Zeus. A nossa cultura não nos permite isso. Nos achamos muito inteligentes para nos prostrarmos diante do Deus da riqueza. Mas quando a nossa segurança, proteção e satisfação são ameaçadas, nós nos desesperamos. Eu não sei, eu sei que aqui tem vários psicólogos que frequentam a nossa igreja. Não sei até onde vocês vão concordar comigo, porque agora eu vou entrar dentro da esfera de trabalho de vocês. Mas para mim, o que muitas pessoas chamam de problemas psicológicos, na verdade, não passam de problemas de idolatria. Tem muita gente: eu estou com um problema psicológico. Não, você está com um problema de idolatria. Idolatria. Você criou um Deus na sua vida. Você tem um ídolo na sua vida. E agora que esse Deus, esse ídolo está ameaçado, você entra em desespero. Eu digo desespero porque a perda de algo relacionado ao ídolo leva ao desespero. Uma coisa é você ter pesar. Uma coisa é você ter pesar por ter perdido. Outra coisa é você ter desespero por ter perdido. Pastor, mas tem diferença? Tem. Porque pesar é uma dor para a qual existe uma fonte de consolação. É assim que as pessoas dizem quando alguém da sua família vem a óbito: olha, meus pêsames. O pesar, ele tem uma fonte de consolação. Você perdeu sua mãe, mas você não perdeu sua vida. A vida continua. Um dia uma mulher desesperada me procurou e ela, no seu desespero,
porque ela havia perdido um filho, e eu imagino que deve ser uma dor. Quando se inverte a natureza, deve ser algo horrível, porque a tendência é que os filhos enterrem seus pais. Mas há circunstâncias em que os pais vêm enterrar seus filhos. Eu compreendi a dor daquela mãe. Mas eu disse para ela, você perdeu um filho, mas você tem mais 3 vivos. Viva por eles. Não acabe com sua vida por causa daquele que você não tem. Viva por causa daqueles que você ainda tem. Pesar é uma dor para a qual existe uma fonte de consolação. Desespero não. Desespero é inconsolável, porque é a perda de algo último. Diga comigo, algo último. O que é isso? Qual é o seu algo último? Ou qual é o seu alguém último? Pastor, me explica assim, mais detalhado, eu não estou conseguindo entender. Eu digo que desespero é inconsolável porque é a perda de algo último. Não estou falando de algo útil, estou falando de algo último. E o que é algo último na minha vida? É aquilo que eu digo assim, olha, eu posso perder tudo, mas se eu perder isso, a minha vida acabou. Qual é o seu algo último? Ou seja, qual é a última coisa que você não pode perder? Qual? Qual? Eu tenho uma esposa a quem eu amo muito e faço 25 anos de casado esse ano. E se somarmos os anos que estamos juntos, desde os 16 para 15 anos de idade, já temos mais de 30 anos juntos. Eu tenho 3 filhos que eu sonhei em ter. Eu tenho uma igreja maravilhosa que eu lutei, chorei, derramei muitas lágrimas, sofri muito, padeci muito. E um ministério reconhecido hoje no Brasil. Eu tenho família. Mas deixa eu te dizer uma coisa para você. Nenhuma dessas coisas e nenhuma dessas pessoas é o meu algo último. Posso perder muita coisa, ou talvez tudo. A única coisa que me faz perder o sentido da minha vida, se algum dia eu vier a perder, é a minha vida com Deus. Ele é o meu algo último. Nada, absolutamente nada, e nem ninguém pode ser o seu algo último que não seja Deus. Se existe algo na sua vida que é o seu algo último, que não seja o Senhor, você é um idólatra. A única perda que podemos ter nessa vida, que possa nos tirar o prazer de viver e o sentido da vida, é Deus. É Deus. Se a perda da casa que você lutou para financiar, para comprar, se a perda do seu emprego, se a perda do seu casamento, se a perda da sua família, do seu namoro, do seu noivado, até mesmo da sua saúde, e tantas outras coisas te fazem perder o sentido da vida, você precisa de libertação de um ídolo que está presente na sua vida. Jó perdeu seus bens materiais, perdeu a sua riqueza. Jó perdeu a sua saúde, a ponto de se coçar com um caco de telha e rolar em meio a cinzas. Jó perdeu todos os seus filhos, em um só dia eles morreram. 10 enterros num só dia.
Sua esposa chegou e disse-lhe: amaldiçoa Deus e morra. Em outras palavras, você já não tem mais sentido de continuar vivo. Você perdeu o sentido da vida. Ela disse: amaldiçoa o teu Deus e morra. Jó era tão liberto de ídolos no seu coração, que apesar de toda tristeza, de toda situação abalável, eu não consigo me enxergar dentro de uma situação como essa. Mas eu imagino o sofrimento e a dor desse homem. Mas apesar de tudo isso, apesar de todas essas perdas, essas coisas não conseguiram fazer com que ele viesse a perder o sentido da vida. E ele disse para a mulher dele: nu eu vim a esse mundo, e nu eu voltarei para a terra. Deus me trouxe, Deus me leva. Ele disse em Jó, capítulo 19, 25 e 27, quando ali estava a imagem do fracasso, da derrota, um homem de luto por seus filhos, um homem que havia perdido tudo. Havia no seu coração um grande pesar, mas não havia no seu coração um grande desespero. A ponto dele abrir a sua boca e ouvir da sua mulher e dos seus amigos: amaldiçoa Deus e morra. Ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, eu verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro, e como anseia no meu peito o coração. Talvez você entrou por essas portas, trazendo no seu coração um luto. O luto pela perda de algo, ou pela perda de alguém. Eu te digo uma coisa: em meio às perdas, nunca perca a sua cabeça. Você não pode se deixar controlar pelas circunstâncias e situações. O seu algo último, ou alguém último, é Deus. É Deus. Davi cometeu uma das maiores besteiras que ele poderia ter cometido, um adultério seguido de um homicídio. Mas no Salmo 51 ele escreve ali uma sua oração, e na sua oração ele lança uma frase que eu já repeti muitas vezes na minha vida, quando ele diz: Senhor, não me lances fora da tua presença, e nem retires de mim o teu Espírito Santo. E ele diz: Deus, torna a dar-me alegria da minha salvação. Como descobrir se eu tenho um ídolo na minha vida? Como? Talvez se até agora você não sabe como você tem um ídolo na sua vida, a pergunta é: o que é que te dá mais medo nessa terra? O que é que, se for perdido, você fará com que sua vida deixe de valer a pena? Existe algo que, se você perder hoje, a sua vida não tem mais sentido? O que é que te torna incontrolavelmente furioso, ansioso ou desanimado? O quê? Existe alguma coisa? Se existe, há um ídolo no seu coração que está causando essa ansiedade, esse descontrole emocional. O que é que te tortura com uma culpa da qual você não consegue se livrar dela? Você fez um encontro, você foi ministrado, pessoas oraram por você, mas a culpa não sai. Deus já te perdoou, mas você não consegue se perdoar.
Por que as pessoas, tendo convicção, como pessoas já disseram para mim, pastor, eu sei que Deus já me perdoou, mas eu não consigo me perdoar. Na verdade, não é que você não consegue se perdoar, é porque você sente que você falhou com o seu ídolo. E agora Deus trata com você. Você sente que o seu ídolo não te perdoou. Deus perdoou, mas o seu ídolo não. Os ídolos, eles nos controlam. Eles controlam os nossos sentimentos. E colocam em nós uma linha de raciocínio que, sem eles, a vida não tem sentido. Tudo aquilo que te controla é o seu dono. Você entende isso? Tudo aquilo que te controla é o seu dono. A pergunta que eu te faço é: você tem dono? Pastor, eu não consigo fumar. Então você tem dono. As empresas de cigarro, você é escravo delas. Eu não consigo parar de beber. Então você tem dono. Você pode ter só um dono. Dominus. E Senhor na sua vida. O Senhor. Somente Ele. E mais ninguém pode dominar sobre você. A pessoa que busca poder é controlada pelo poder. A pessoa que busca dinheiro é controlada pelo dinheiro. A pessoa que busca aceitação é controlada pela pessoa que quer agradar. Não controlamos a nós mesmos, somos controlados pelo nosso dono. Por isso eu te digo, você não pode ter dono a não ser Deus. E aí eu repito aquela frase para terminar. O que muita gente chama de problema psicológico, a Bíblia chama de problema de idolatria. Vamos nos colocar em pé nesse momento. Eu quero que você feche os seus olhos e que você faça uma reflexão profunda nesse momento. Se você tem algum ídolo na sua vida, se existe algum ídolo, a Bíblia diz: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, e não te encurvarás a elas, e nem as servirás. A quem você tem servido? Quem é o seu dono? Feche os seus olhos. Curva sua cabeça nesse momento agora. E comece a pensar em tudo aquilo que você ouviu aqui nessa noite. E a pergunta é: você tem um ídolo? Você é idólatra? Talvez você já pregou muito contra a idolatria, sendo você um grande idólatra. Comece a buscar dentro de você agora. Deus, eu tenho um ídolo. Senhor, há uma idolatria na minha vida. Senhor, será que eu amo alguém mais do que o Senhor? Será que eu amo mais o meu emprego? Eu amo mais a minha saúde? Eu amo mais a minha beleza? Eu amo mais os meus filhos? Eu amo mais do que o Senhor? Será que se eu perder alguma coisa, será que essa coisa ou esse alguém é o meu algo ou alguém último? Que não seja o Senhor. Meu irmão, comece a despojar-se agora. Comece a despir-se de todos os ídolos que estão dentro de você, que estão no seu coração. O meu convite nessa noite é um convite de renúncia. Eu sei que essa não é uma pregação das melhores, que traz os aplausos, que massageia o seu ego. Mas é uma mensagem que te prepara para ser uma pessoa liberta de tudo nessa terra, de tudo aquilo que possa te causar ansiedade, angústia, tristeza, sofrimento, de
tudo que eu citei. Eu não quero dizer que você não deva amar sua família, que você não deva amar os seus filhos. Não é isso que eu quero dizer para você. Mas o que eu quero que você entenda é que o seu maior bem é o Senhor. Só assim você vai entender o que Abacuque disse. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas, ainda que não haja mais gados nos currais, todavia eu me alegrarei e me exultarei no Deus da minha salvação. Quando você começa a viver isso, aí você entende por que aquelas pessoas estão sendo decapitadas pelo Estado Islâmico. Porque eles entenderam que o seu bem último é o Senhor. E não poderiam de maneira alguma negar a sua fé. Pai, que mensagem difícil, Senhor, de pregar. Mas eu sei que é isso que o Senhor quer para a nossa vida. Que nós venhamos, ó meu Deus, tirar todo o ídolo do nosso coração. Tudo aquilo que é a razão da nossa vida. Tudo aquilo que nós não conseguiremos viver sem tal coisa ou sem tal pessoa na nossa vida. Senhor, ensina-nos a amar a Ti, como um dia o Senhor nos amou a ponto de morrer por nós, que nós possamos de fato e verdade dar as nossas vidas pelo Senhor. Pai, o Senhor não morreu naquela cruz para me ter uma casa bonita, um carro bonito, para ter um emprego bom, para ter dinheiro no bolso. Não, o Senhor morreu naquela cruz para que eu tenha vida, e a vida que emana do Senhor para mim. E ainda que tudo me seja tirado, tudo seja removido, eu possa dizer como Jó: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Eu sei aonde estão as minhas fontes. As minhas fontes estão em Ti, Senhor. Porque tudo aquilo que tenho não é meu. Porque tudo aquilo que, entre aspas, eu conquistei, eu não conquistei. São conquistas do Senhor para a minha vida. E por isso, Senhor, nessa noite, eu quero me despojar de tudo aquilo que é um ídolo na minha vida, Pai. De tudo aquilo que eu tenho apego. De tudo aquilo que de alguma forma possa ser o meu bem último, o meu algo último, o meu alguém último. Senhor, eu amo as pessoas com as quais eu convivo, eu amo a minha família, eu amo tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Mas acima de tudo está o Senhor. Nada e nem ninguém poderá me separar do amor de Cristo Jesus. Só assim nós poderemos entender o que o apóstolo Paulo disse: não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo, eu a vivo no Filho de Deus. Se eu levantar amanhã e tiver o que comer, eu vou te agradecer. Mas se eu não tiver o que comer, eu não vou blasfemar contra Ti. Se eu levantar amanhã, eu viverei para o Senhor. Mas se eu não conseguir levantar, nenhuma doença, nenhuma enfermidade poderá me separar de Ti. Ninguém nessa vida pode me separar
do amor do Senhor. Te amamos, porque na verdade o Senhor nos amou primeiro. Irmão, entregue tudo para Deus agora. Entrega. Enquanto cantamos essa canção, se você deseja sair do seu lugar e vir para esse altar, entregar a sua empresa, entregar o seu trabalho, entregar suas conquistas, talvez algo que te preocupa tanto tenha acabado com você, tenha adoecido você, vem aqui entregar isso para Deus. Vem aqui dizer: Deus, eu entrego. Eu entrego. Eu não quero ser atormentado mais por um ídolo na minha vida. Eu não quero. Se eu tenho, o Senhor me deu. Se eu não tenho, o Senhor levou. Mas ensina-me a aceitar. Como o apóstolo Paulo disse, sem ter fartura e sem passar necessidades. Venha ser livre de todo o peso. Venha ser livre de toda angústia, de toda ansiedade, de tudo aquilo que está consumindo você por dentro, de tudo aquilo que faz você ser uma pessoa dependente. Hoje sou teu filho amado, justificado e livre em ti, Senhor. Meu Salvador, serei para sempre teu. Meu libertador, serei para sempre teu. Limpo e resgatado, meu coração se abriu para tua. Coloca diante de Deus tudo aquilo que é motivo de ansiedade, tudo aquilo que é motivo de preocupação. Não vivo mais pra mim mesmo. Vem entregar Sou pro Senhor. livre pra viver por ti, Jesus. Meu Salvador, serei pra sempre teu. Oh, meu libertador, serei pra sempre teu. Eu te amarei, eu te amarei de todo o coração. Eu te adorarei, levanto minhas mãos, tudo entregarei. Sacrifício vivo, és o meu prazer, razão do meu. Eu te amarei, eu te amarei de todo o coração. Eu te adorarei, levanto minhas mãos, tudo entregarei. Sacrifício vivo, és o meu prazer, razão do meu viver. Meu Salvador, meu Salvador, serei pra sempre. Oh, meu libertador, libertador, serei pra sempre. Meu Salvador. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti nesse momento. Pai, nós nos encurvamos diante da Tua presença, nos encurvamos com os nossos corações. Queremos Te agradecer pela família que o Senhor tem nos dado.
Queremos te agradecer pelo sustento que o Senhor tem nos dado. Queremos te agradecer pela saúde que está em o nosso corpo. Te agradecemos pela oportunidade de podermos ter levantado nesse dia. Te amamos, Senhor. Mas queremos te dizer nessa noite que não aceitamos absolutamente nada em o nosso coração que seja o nosso algo último, que seja o nosso alguém último. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós estamos diante do altar para entregar os nossos ídolos. Colocamos diante do Senhor aquilo que é motivo de desespero. Pai, nós queremos entregar ao Senhor e pedimos que o Senhor estenda a tua mão para pegar, porque o ato de sairmos do nosso banco, do nosso assento e virmos até aqui à frente é uma mensagem de que, Deus, eu te entrego tudo. Toma, Senhor, nas tuas mãos. Toma, e toma o teu lugar dentro de mim. Toma o teu trono na minha vida. Tira, Senhor, a ansiedade gerada, a solidão gerada. Tira, Senhor, a falta de alegria de viver. Tira, Senhor, e fora roubado essa alegria e só ficou a falta. Senhor, remova isso da minha vida. Tira isso de mim. Nada e ninguém é maior que o Senhor em minha vida. Nós queremos declarar isso. Pega suas mãos ao alto e declare. Declare. Louvado serei para sempre teu, libertador, meu libertador, serei para sempre meu Salvador, meu Salvador, serei para sempre meu libertador, meu libertador.